Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado, o canal para quem gosta da política como ela é, com foco na realidade dos fatos. Vamos lá. Uma realidade inquestionável é que milhões de brasileiros sabem que o Partido dos Trabalhadores é uma boa opção no que diz respeito a produzir bons resultados econômicos e melhorar a vida da população. Neste vídeo nós vamos relembrar de alguns fatos de um passado recente, quando o PT administrou esse país. É uma falácia, uma mentira que dizem por aí que o Partido dos Trabalhadores quebrou o Brasil. Não é verdade. O PT, quando foi governo, foi melhorar a vida do povo e criou condições econômicas interessantes, e vamos relembrar aí alguns resultados. As pessoas, os brasileiros e a população mundial se lembra dos efeitos devastadores da crise de 2008, que faliu empresas no mundo todo, colocou países em crise, fez com que milhões e bilhões de trabalhadores fossem demitidos. Só que aqui no Brasil a situação foi o contrário. O então presidente Lula enfrentou a crise, ele peitou a crise, inclusive ele bateu de frente com esse receituário neoliberal que prega que a única solução para todos os problemas é fazer com que a pobreza não receba dinheiro público, é tirar verbas públicas, segundo os neoliberais, para solucionar problemas econômicos. Para eles tem que tirar dinheiro da saúde, da educação, ou seja, eles querem cortar gastos, demitir pessoas, piorar a vida do povo, segundo eles, para salvar a economia. Só que todas as vezes que esse receituário neoliberal é aplicado, a vida da população piora. E o que acontece? Vem as crises, vem os protestos, vem as revoltas violentas do povo. Mas vamos nos lembrar de um passado recente em que o ex-presidente Lula enfrentou a crise e produziu bons resultados. Algo interessante aconteceu, por exemplo, em 2009. Estou com uma matéria aqui de O Globo, do dia 12 de junho de 2009, cujo título é Lula, esta semana emprestei 10 bilhões ao FMI. Agora eu vou ler um trechinho dela aqui, que a matéria de O Globo pegou uma fala do ex-presidente Lula e publicou. Olha só, abre aspas, olha o que o Lula falou. Antigamente, as pessoas ficavam de joelho para o FMI. Vocês viram que engraçado? Esta semana eu emprestei 10 bilhões ao FMI. Pega aí, disse o presidente em referência ao dinheiro que será transferido das reservas internacionais do país para ajudar o fundo a conceder empréstimo aos países mais afetados pela crise. Veja só, nós em 2009, no governo Lula, nos tornamos credores do FMI, graças à coragem do ex-presidente Lula de enfrentar a crise apostando em colocar a população no orçamento. Ou seja, os pobres tiveram condições de consumir e as empresas tiveram condições de vender, e por isso elas contrataram trabalhadores, contrataram funcionários. Isso gerou no país uma situação econômica que fez com que o Brasil pudesse emprestar em 2009, 10 bilhões de dólares para o FMI. E não paramos por aqui. Veja só, em 2010, o Brasil cresceu 7,5%. 7,5%. Fizeram várias reformas, reforma trabalhista, reforma, a PEC dos gastos, reforma da Previdência. E disseram que isso ia fazer o Brasil crescer. Falaram que o Brasil iria receber bilhões em investimentos internacionais. Mas o resultado foi que em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, antes da pandemia, a projeção era de um crescimento de 2,5%, mas foi só um pibinho mexuruca de 1,1%. Foi também em 2019 que nós tivemos a maior fuga de capitais da história, ou seja, os investidores tiraram o dinheiro do Brasil, porque perceberam que a canoa aqui era uma canoa furada, que as coisas iriam piorar. E pioraram. Veio a pandemia, mas não é só a pandemia que deu ao país esse caos financeiro. É essa política econômica neoliberal que nunca funcionou e nunca vai funcionar. Ela sempre empobrece as pessoas. O resultado está aí. Olha o caos econômico. Olha o caos na pandemia. O Estado simplesmente não consegue atender as pessoas que estão doentes. Não tem emprego, não tem renda. Tudo porque estão cortando gastos.
estão tirando dinheiro do bolso do povo para dar para rico. Só que o povo é que faz a economia girar. O Lula entendeu isso. O Lula apostou na população como elemento de crescimento da sociedade. E por isso o governo dele foi muito bem sucedido e é por isso que até hoje as pessoas cogitam votar nele. Olha só que ele já está liderando pesquisas. É claro que não vai ser fácil vencer uma eleição ano que vem, mesmo com o Lula na disputa. Os militantes de esquerda, as pessoas que têm simpatia pelo ex-presidente Lula, que querem ver ele na presidência da República, têm que trabalhar muito, têm que conversar muito com as pessoas, explicar o que está acontecendo, explicar o que vai acontecer se o PT ganhar, explicar que vai ser necessário dar apoio ao Partido dos Trabalhadores, e que vai ter que ceder espaço, por exemplo, para parlamentares do Centrão, para levar adiante uma política econômica que melhora a vida dos pobres, que faz com que o pobre tenha um dinheirinho para poder comprar, e a partir do momento que o pobre começa a comprar, as empresas começam a vender, e aí abre-se a possibilidade das empresas crescerem e contratarem funcionários, o que aumenta a geração de emprego. E o povo quer emprego. Afinal de contas, no sistema capitalista, o que é que importa mais para a vida de um trabalhador do que ter um trabalho e uma remuneração legal? Essa deve ser a luta das pessoas que se envolvem com a política e entendem que a política é um instrumento de prosperidade. Nesse momento, a luta dos políticos que estão ocupando o governo Bolsonaro é uma luta para arrochar o povo pobre, o que produz essa crise que nós estamos vivendo. Mas vamos voltar para a época que o Lula era o presidente da República. Vamos lá. Veja só. Matéria aqui, do UOL, do dia 11 de fevereiro de 2010. Olha só o título. Fundação Getúlio Vargas. Era Lula foi a melhor fase da economia brasileira nos últimos 30 anos. O período de junho de 2003 a julho de 2008 foi a fase de maior expansão para a economia brasileira nas últimas 3 décadas, indica estudo divulgado nesta quinta-feira, dia 11, Isso foi em 2010, em fevereiro de 2010, pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Nesses 5 anos, a indústria se expandiu, as vendas do comércio registraram alta e a geração de emprego e renda cresceu. Foi por isso que o Lula elegeu a Dilma em 2010 e depois reelegeu ela em 2014. E ele voltaria em 2018 se não fosse o golpe de 2016 e a Operação Lava Jato, que agora as revelações das mensagens vazadas mostram que essa Operação Lava Jato é uma farsa. É um crime lesa pátria. Nós temos que explicar isso aí para que as pessoas entendam que essa Operação Lava Jato piorou a vida do povo brasileiro. Continuando, vamos lá. Olha só, em 2011, já no governo Dilma, primeiro ano do governo da presidenta Dilma, o Brasil superou a Grã-Bretanha e se tornou a 6ª maior economia do planeta. Foi isso que o Partido dos Trabalhadores deu para o povo brasileiro. Prosperidade, crescimento, melhoria dos salários, geração de emprego. Isso a história registrou. É só você ir até os veículos de imprensa e consultar as informações que eu estou falando aqui. Inclusive, eu vou deixar esses links na descrição do vídeo para você conferir, beleza? Mas, infelizmente, hoje, no governo Bolsonaro, a situação é crítica e caótica. Vamos lá, eu estou aqui com a matéria da CNN Brasil, publicada no dia 28 de dezembro de 2020, cujo título é Brasil deve cair mais uma posição para 13ª entre as maiores economias em 2021, ou seja, nós vamos cair. O governo Bolsonaro, infelizmente, representa isso: retrocesso, perdas e recessão. Não há crescimento, até porque o próprio presidente não fala sobre crescimento econômico, geração de emprego e melhoria de vida da população. Ele só faz piadas de mau gosto, boa parte delas, zomba, por exemplo, das pessoas que estão perdendo a vida nessa pandemia, inclusive até fez uma imitação, de uma pessoa sem ar, no momento em que o Brasil já perdeu mais de 300 mil brasileiros por conta desse maldito vírus, desse maldito coronavírus. E nós estamos aí acompanhando esse caos e aparentemente não tem saída. Apesar que a vacinação, ainda bem que, graças à movimentação do Centrão, de parte do empresariado, da oposição e dos setores sociais que entenderam que não há outra saída para o Brasil que não seja imunizar o povo, ainda bem que, graças a esses esforços,
aparentemente a vacina vai deslanchar, o que a gente espera. Todo mundo quer se vacinar, ainda que seja no governo desse maldito Bolsonaro. E o povo imunizado vai acabar indo para as ruas protestar contra o governo, porque o problema econômico, infelizmente, não tem solução. E o que rege, né, a popularidade ou impopularidade de um governo é a economia. As pessoas às vezes até falam, nossa, mas o Bolsonaro ainda tem 30%. Bom, é uma parte da sociedade que ainda vai sobreviver da crise. Mas a partir do momento que a crise começa a avançar sobre a classe média vai ficar insatisfeita. Porque ninguém vai defender governo que piora a própria vida, só se for muito tonto, só se for muito fanático ou fanática. As pessoas normais vão entender que é necessário, sim, né, lutar por melhores condições salariais, de trabalho, de empregabilidade, de prosperidade e de progresso. Mas vamos lá, né? A deputada federal, presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, publicou na sua página do Facebook um meme que ilustra bem o que está acontecendo no país. Olha só, o meme diz o seguinte: 2019, Paulo Guedes é ministro da 8ª economia do mundo. Aí veio 2020, Paulo Guedes é ministro da 9ª economia do mundo. Estamos em 2021, a manchete é: Paulo Guedes é ministro da 12ª economia do mundo. Ou seja, é um país que está regredindo. Tem algo muito errado nessa política econômica. Não deu certo, não vai dar certo, infelizmente. E é hora de colocar, por exemplo, no debate, o combate às privatizações, né? Porque eles vão querer pegar patrimônio público e entregar a preço de banana para alguém ganhar dinheiro com isso e a maioria do povo perder, porque venda de empresas estatais só dá prejuízos para a população. E aqui nessa postagem da deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, uma pessoa fez um comentário que demonstra a desorientação de certos bolsonaristas. A postagem diz o seguinte, olha só, abre aspas: vocês só fazem atrapalhar, pois sabem que se ele, né, o presidente da República, o Bolsonaro, fizer um bom governo, vocês nunca mais voltam ao poder. Só fazem o jogo sujo para atingir o presidente, mas no final quem é prejudicado somos nós, a população. Ele tem razão nesse sentido. Realmente o povo está sendo prejudicado por essa política econômica. E saiba, estamos todos atentos às suas manobras, fecha aspas, né? Eu acrescentei alguns comentários aí. Só que o interessante é que a pessoa que fez esse comentário, que não vale a pena divulgar, né? Porque infelizmente é alguém muito desorientado, enfim, que não enxerga a realidade como ela é. E o que ele não entende é que se o Bolsonaro realmente fizesse um bom governo, ele seria reeleito com muita facilidade na próxima eleição. Se ele tivesse tido um bom desempenho na pandemia, no combate à pandemia, tivesse sido um estadista, não tinha para ninguém, era reeleição ano que vem no primeiro turno, que o PT veio de um desgaste muito grande. Os ataques ao Partido dos Trabalhadores foram muito fortes. O partido se levanta, ainda está de pé, porque oferece uma esperança para o povo brasileiro de dias melhores, porque já foi governo, já mostrou que é possível fazer coisas boas, né, no país. Eu acabei de citar aí bons números, bons exemplos. Então tá aí. O que ainda faz, né, do Lula uma opção viável, do PT um partido que estará no segundo turno nas eleições do ano que vem, é justamente isso, são os resultados. Em primeiro lugar, é a proposta inicial do partido, que foi a organização do povo trabalhador na política, né? O que mostrou para o pobre que é possível participar, não tem outro partido que abre tantas portas para a população mais pobre igual o Partido dos Trabalhadores, e que essa participação na política ela requer trabalho, militância, e os petistas eles têm essa capacidade de ir à rua, conversar com a população, inclusive tem uma resiliência acima da média, porque era para o partido estar destruído e o pessoal ainda está de pé para nossa sorte, né? E vamos continuar fazendo esse debate aí. Se você chegou até aqui, por favor, né, se inscreva no canal, deixa um comentário, posta uma crítica, uma sugestão, vai ser muito bem-vinda. Então, ficamos por aqui e um forte abraço e até o próximo vídeo.